Tudo bem, gente. Nós vamos começar. São 4h30 pelo meu relógio aqui. Então, vamos, vamos começando a nossa aula. Espero que todos consigam me ver, me ouvir. Pelo menos me ver, que é o mais, não, me ouvir, que é o mais importante. Se pararem de me ouvir, por favor, me avisem, tá bom? Para a gente tentar ver o que está acontecendo. Nós vamos pedir para vocês pegarem o livro de vocês na página 23, na lição número 9, como eu escrevi aí em cima. Hoje nós vamos passar duas lições. Essa lição número 9 é mais para correção e a lição número 10 é passar a lição como se estivéssemos na aula mesmo, sem passar direto à correção, tá? Lembrando que a aula é gravada, então, por favor, comentário só se for a respeito da aula em si ou de algum assunto que estamos, tratando na aula, tá bom? Tanto de áudio como de vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem e devem perguntar. Ou escrevendo pelo chat ou abrindo o microfone e perguntando. Microfones e câmeras sempre desligadas, que é bom, tá bom? Se por acaso cair, vocês podem, então, todos voltar à mesma ligação. Eu vou compartilhar a minha página com vocês, como nós fizemos nas outras aulas também. Então, espero que vocês consigam acompanhar bem esse nosso momento de conversa, tá certo? Então, vamos passar rapidamente, ou só ver qual é a moral dessa lição número 9, os apóstolos diante do Conselho Superior. Lembrando que esse episódio ele está cronologicamente depois da ressurreição de Jesus Cristo, né? Depois da Páscoa. Então os apóstolos estão pregando, estão ensinando, e aí o conselho superior, eram os chefes da igreja, né? Os responsáveis pela igreja da época, mandam prender os apóstolos, porque segundo eles os apóstolos estavam pregando e ensinando uma doutrina que não era a verdadeira e que estaria causando só confusão na vida das pessoas. Então a igreja resolveu prendê-los e eles depois foram soltos milagrosamente. E quando os principais dos chefes da igreja foram procurar por eles, os apóstolos estavam de novo pregando lá no templo. E aí como eles haviam desobedecido os chefes da igreja, eles resolveram então que deveriam matá-los. Os chefes da igreja resolveram então que os apóstolos, como não estavam obedecendo aquilo que era para fazer, eles iam então matá-los. E aí tem o relato de um homem chamado Gamaliel, que está lá na nossa lição, na segunda coluna, no segundo parágrafo da coluna da direita. Ele então aconselha, ele era um dos chefes, ele aconselha então os seus amigos ou aquelas pessoas que queriam ver os apóstolos mortos. Ele então aconselha dizendo: olha, se isso que eles estão fazendo é de Deus, quer dizer que é a coisa certa e não vai adiantar matar os apóstolos porque isso vai continuar. Se não for de Deus, naturalmente isso não vai para frente e vai acabar sucumbindo. Então eles deixaram os apóstolos livres e graças a esse conselho então do Gamaliel, os apóstolos puderam continuar pregando a palavra de Deus. Lembrando que isso era uma palavra nova para a época. As pessoas não estavam acostumadas a ouvir falar de um Jesus que havia morrido, que havia ressuscitado, que havia curado enfermos, que havia feito montes de milagres. Então, os líderes não estavam acostumados com isso. Por isso que para eles, o que os discípulos estavam falando era heresia. O que é uma heresia? Heresia é algo que vai contra a palavra de Deus. Mandaram prendê-los, né? Mas eles fizeram isso porque, na verdade, estavam se sentindo ameaçados também pelos apóstolos. Então, resumidamente, essa é a lição número 9, a história da lição número 9.
E aí nós vamos, essa foi a última lição que nós enviamos então para fazer naquela planilha, não, roteiro de estudos, acho que na semana passada ou para essa semana, não me lembro bem. Então nós vamos corrigir o exercício dessa lição na página 24. Então eu peço que vocês peguem lá o livro de vocês na página 24 para nós corrigirmos essas 3 perguntas que estão ali. E aí vocês podem escrever as respostas ou podem falar, abrir o microfone e falar. Talvez seja melhor se escreverem as respostas no chat. Bom, a primeira pergunta é bastante óbvia, que nós acabamos de falar. Por que os apóstolos foram presos? Quem gostaria de dar a sua versão da resposta, ou a sua resposta para essa pergunta? Por que os apóstolos foram presos? É uma resposta bem curtinha, evidentemente, e quem se sente à vontade para falar a sua resposta? Pessoas escrevendo. Vamos lá. Depois eu vou mostrar qual é a resposta que o livro traz como resposta padrão, né? Mas eu gostaria de ouvir a resposta de alguns de vocês, pelo menos, antes de fazer isso. Também não dá tudo de mão beijada assim para vocês, né? Por que os apóstolos foram presos? Vamos lá. A Raquel escreve porque eles estavam falando de Deus para as outras pessoas, estavam falando de Jesus. Exatamente. Então, os apóstolos foram presos não é porque tinham feito alguma coisa de errado. Eles foram presos porque estavam pregando, né? Estavam ensinando sobre Jesus. Para que pudessem ensinar o povo. Não, porque eles estavam ensinando o povo. Por isso que eles foram presos. Depois eles foram soltos, né? Mas eles foram presos porque estavam ensinando o povo. Então, a resposta correta ou a resposta certa para essa questão é porque eles estavam ensinando e falando sobre Jesus, sua morte e ressurreição. Mas o que vocês colocaram aqui, que eles estavam pregando e ensinando a palavra, é a resposta correta que vocês então podem deixar, tá? Então, essa é a resposta para essa pergunta. Eles foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus. Tudo bem? Eu vou, para quem não conseguiu fazer ou não fez, eu vou colar aqui a resposta que vocês podem então colocar. Quem respondeu desse jeito, como colocaram aqui, não precisa apagar e colocar a resposta. Essa é só mesmo para quem não conseguiu fazer. Tá bem? Seguindo. Número 2. Explique com as suas palavras o parecer de Gamaliel, que era um dos principais lá da igreja. Então, ele disse assim: deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. Como é que vocês explicariam isso com as suas palavras? Esse conselho que Gamaliel deu. Como que nós conseguimos explicar isso? Nós falamos sobre esse conselho rapidamente no início da aula, mas como é que vocês explicariam isso com as suas palavras? Pessoas escrevendo, vamos lá. O Mateus escreve: pois as coisas humanas são curtas e não duram para sempre, já as coisas de Deus eternamente. Muito bem. Gustavo: tudo que vem de Deus nunca desaparece. Muito bem. O Gabriel está escrevendo também. O que, na verdade, o Gamaliel fez foi evitar uma confusão muito maior do que a que já estava acontecendo. Então, ele até usou a própria fé dos principais da igreja, já que eles diziam que acreditavam em Deus, não diziam, eles acreditavam em Deus e ensinavam a palavra de Deus. Então, Gamaliel usou essa própria convicção deles
da palavra de Deus para aconselhá-los. Ou seja, ele diz: se isso que eles estão fazendo é de Deus, não adianta nada vocês prendê-los, matá-los, porque vão vir outras pessoas. Se é dos homens, como vocês estão dizendo, vai desaparecer sozinho. Então, a resposta que o Mateus e o Gustavo colocaram aí está correta. O conselho que ele deu foi nessa direção. Deixem eles ir, porque se for só de homens, vai desaparecer. Se for de Deus, vai continuar, e aí vocês não precisam lutar, não devem lutar contra a vontade de Deus. Então, o conselho de Gamaliel foi muito bom, né? Evitou vários problemas, evitou conflitos, evitou brigas, prisões, etc. Então, mais ou menos nessa linha do que vocês escreveram aí, está correto, tá? Quem não fez pode copiar mais ou menos desse jeito também, e quem fez e escreveu aí está correto. Então, esse foi o conselho de Gamaliel. Alguém ainda está escrevendo? Então, vamos esperar quem está escrevendo aí, ou continuamos. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Quem não tiver, ou se não tivermos, a gente continua então para número 3. A Raquel completa que se eles matassem os apóstolos, eles enfrentariam a fúria de Deus. Porque é isso que ele tenta mostrar para eles. Se vocês lutarem contra isso, e se isso for de Deus, vocês estão indo contra a vontade de Deus. Então, foi o que eu disse um pouquinho antes, ele usou a fé deles, ou o conhecimento deles de Deus, para lhes tentar convencer de não prender os apóstolos, ou de não matá-los, né? Porque, na verdade, eles queriam matar os apóstolos para cortar o mal pela raiz. Então, ainda bem que o Gamaliel conseguiu convencê-los do contrário. Mas mesmo assim, se vocês lerem a história, no final, no último parágrafo, bom, eles aceitaram a opinião de Gamaliel, mas mesmo assim, diz lá que o conselho aceitou a opinião de Gamaliel, e então chamaram os apóstolos e os chicotearam e mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus, depois o soltaram. Apesar de eles terem ouvido o conselho do Gamaliel, mesmo assim os apóstolos levaram uma surra e uma repreensão, dizendo: olha, nunca mais falem disso. Evidentemente que não foi isso que aconteceu, os apóstolos continuaram falando e pregando sobre a palavra de Deus. Por um lado, dá para entender esse medo desses principais dos fariseus e líderes da igreja, porque o que os apóstolos estavam trazendo era algo totalmente novo, que iria tirar dessas lideranças, ou da liderança naquela época, todo o poder que eles retinham da igreja. Então, eles se sentiram acuados, se sentiram assustados, e resolveram acabar com o mal pela raiz, né? Então, felizmente, não foi isso que aconteceu, e os apóstolos saíram de lá e, enfim, continuaram pregando a palavra de Deus pelas cidades vizinhas, e, enfim, a palavra se espalhou. Alguma dúvida com relação a essa questão? Ou senão nós continuamos para a questão número 3, que diz assim: pesquise e escreva o que a Constituição brasileira diz sobre liberdade religiosa. Eu acho que numa das primeiras aulas que nós tivemos esse ano, nós falamos rapidamente sobre liberdade religiosa. Mas o que vocês pesquisaram e escreveram sobre essa questão? O que a Constituição brasileira diz liberdade religiosa? O Mateus escreve assim: a Constituição Federal, no artigo 5, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto. Muito bem, Gustavo diz o livre exercício de cultos. Exatamente. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, ele garante para qualquer culto, para qualquer tipo de culto, não é só culto cristão. Isso é importante a gente lembrar também. Eu posso não concordar com muitas coisas que acontecem, mas a lei brasileira, ela permite que todo tipo de culto religioso tenha liberdade para acontecer.
Então, isso serve para mim, que sou cristão, mas também serve para aquele que é budista, para aquele que é umbandista, para aquele que é espírita, para aquele, enfim, para qualquer tipo de religião, e não só para os cristãos. Então, a Constituição brasileira, ela garante por lei essa liberdade, né? Liberdade de culto e liberdade de expressão da sua fé, da sua crença e assim por diante. Então, apesar de em muitos lugares ou muitas pessoas serem perseguidas, mesmo no Brasil, de forma meio que escondida, assim, por causa da sua fé, mas por lei, ninguém pode, por exemplo, ninguém pode demitir um funcionário porque ele é cristão, ou ninguém pode demitir um funcionário porque ele é ateu, porque nós vivemos num país livre, que tem a sua liberdade de culto ou de não culto assegurada pela Constituição. Eu vou colocar, bom, o Mateus escreveu exatamente o que está aqui na, na nossa, como se fosse a correção do exercício. Aqui tem um pouquinho a mais ainda que o Matheus e o Vitor escreveram aí, que eu vou copiar e colar aí para vocês darem uma lida, tá? Mas do jeito que o Matheus colocou aqui, escreveu aqui, está correto, exatamente isso, livre exercício de prática de cultos e dos locais de cultos, não só a prática, mas dos locais de culto também é livre essa prática. Aqui tem algumas informações a mais. Uma coisa que eu queria destacar aqui, disso que eu estou sublinhando aqui, é também a liberdade assegurada, ou o direito assegurado de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que isso quer dizer? Imagine que eu sou cristão e eu estou internado no hospital e eu quero que o meu pastor vá lá e me faça uma visita, por exemplo, para que eu possa receber a oração, posso orar com o meu pastor ou com alguém que vá lá. Eu tenho por direito ou por protegido pela Constituição esse direito de que o pastor ou o meu cristão, meu líder religioso, entre no hospital para orar comigo, para fazer uma leitura bíblica, enfim. Então, esse direito também a Constituição garante a mim como paciente ou aos líderes religiosos, né? Então, também tem essa mais esse detalhe aí. E ainda que coloca que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, ou seja, o meu direito adquirido, meu direito como cidadão, ele não será destruído ou não será perseguido por causa do meu pensamento cristão, filosófico ou político. Ou seja, eu tenho liberdade pela lei de prática de culto ou de não culto. Isso é importante para eu também tomar cuidado e não, às vezes, tem certas coisas que eu escrevo na internet, eu falo para as pessoas, enfim, menosprezar a fé das pessoas ou desprezar a fé das pessoas também pode causar um processo qualquer por violação desse direito de expressão e de liberdade religiosa. Tá bom? Então, é mais ou menos isso que essa lição diz. Enfim, Gamaliel, ele não sabia dessa... Claro que essa é uma lei da Constituição Federal, mas o que é mais ou menos isso. Ele garantiu aos apóstolos o direito a prestar o seu culto da forma como eles gostariam que fosse prestado, né? Então, é importante isso também. Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a essa lição? Se não, nós vamos para a lição número 10 e vamos estudar um pouquinho mais a fundo e passar um pouquinho a fundo a lição número 10. A gente ainda tem, não, nós temos aqui alguns minutos, agora temos uns 20 minutos ainda para nós passarmos essa lição. Então, abram o livro de vocês, quer dizer, abram não, continuem aberto com o livro de vocês na página 25. Jesus purifica o templo.
Aqui está pedindo para nós fazermos uma leitura bíblica, ou essa leitura bíblica aqui de João capítulo 2, versículo 13 até o versículo 22, que eu vou ler para vocês agora. João capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22. Se abrir aqui, evidentemente. Abriu. João 2, 13. Jesus vai ao templo. Vou aumentar aqui a letra um pouquinho para ficar mais fácil para vocês lerem. Alguns dias depois da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que estavam sentados às suas mesas e trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isso daqui e parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim. Os discípulos aqui estavam citando o Salmo 69, versículo 9. Tá? Então, quando diz aqui que eles estavam citando as Escrituras Sagradas, é esse trecho do Antigo Testamento aqui, Salmo 69, versículo 9. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: A construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Então, esse é o texto, ou é o trecho da lição. E deixa eu acender a luz aqui. Esse é o trecho, então, trecho bíblico dessa lição. Eu preparei um PowerPoint aqui, como nós fazemos nas aulas também, com relação a essa lição, a esse texto. E eu vou começar perguntando para vocês, que vocês escrevam aí no chat ou abrem o microfone, na opinião de vocês, qual é a função da igreja ao mundo ou no mundo? Em outras palavras, qual a importância da igreja para as pessoas no mundo? Qual é a função da igreja no mundo em que nós vivemos? Podem escrever a opinião de vocês aí. Trazer a palavra de Deus. Trazer a palavra de Deus para quê? O Gustavo escreveu, né? Trazer a palavra de Deus. E qual é a função da palavra de Deus? O Guilherme Takazono está escrevendo, agradecer a Deus, certo? Mas se eu pensar assim, eu posso agradecer a Deus sozinho? Mateus escrevendo, explicar às pessoas aquilo que a ciência não explica. Boa. Falar sobre Deus para as pessoas. Levar a palavra de Deus para todos, a Nicole. Guiar as pessoas. Trazer a palavra de Deus para guiar as pessoas. A Celine está escrevendo ter uma comunhão entre os cristãos. Levar a palavra de Deus às pessoas. Muito bem. Todas as respostas estão indo na direção certa. Talvez tirar as pessoas dos maus caminhos também. A igreja é importante para isso, a palavra de Deus é importante para isso. Então, muitas igrejas ou muitos cristãos usam essa sua atribuição também para ajudar encarcerados, drogados, enfim. O Gabriel dizendo seguir e trazer a palavra de Deus tendo fé naquilo que a ciência não explica. Verdade, tem coisas que a ciência não consegue explicar, e o que a fé vai me fazer, ela vai me
dá um pouquinho mais de tranquilidade, né, para aceitar aquilo que eu não consigo explicar. Uma das funções da igreja ao mundo, sobre a qual eu gostaria de falar, que alguém aqui escreveu rapidamente, deixa eu ver, levar a palavra de Deus para todos. Alguém falou em comunhão aqui. Ter comunhão, a Celine escreveu, ter comunhão entre os cristãos. Uma das funções da igreja no mundo, da igreja pro mundo e ao mundo, é fazer com que as pessoas tenham uma conexão com Deus, mas não sozinhos. Não sozinhos, porque isso eu posso fazer em casa. Tá? Posso fazer isso em casa, sozinho, no meu quarto, enfim. A função da igreja no mundo é juntar outras pessoas que tenham as mesmas convicções, os mesmos desejos, os mesmos problemas, muitas vezes, os mesmos anseios, reuni-los no mesmo lugar para que eles ajudem um ao outro a encontrar esse contato com Deus. É isso que alguém escreveu lá, comunhão. Ou seja, é eu ter comunhão com Deus. A criatura, eu, ter comunhão com o Criador, que é Deus. Essa é uma das funções da igreja, trazer comunhão das pessoas com Deus. Uma outra função da igreja, que com o passar dos anos talvez não foi tão bem lembrada assim, é de compaixão das pessoas. A gente está vivendo num tempo de pandemia, de afastamento social, de coronavírus, enfim. Hoje as coisas não são tão difíceis como eram na Idade Média, por exemplo, quando a gente vai estudar e vai ler sobre a febre espanhola, a peste bubônica, enfim, doenças transmissíveis na Idade Média que matavam com muita mais rapidez do que hoje, por exemplo, né? Porque as pessoas não tinham todo o acesso que nós temos hoje para fazer as coisas. Na Idade Média, por exemplo, nas aldeias e nas vilas medievais, quando tinha alguém infectado por uma doença dessa, todo mundo fugia. As únicas pessoas que ficavam e que voltavam para lá eram os cristãos, para ajudar as pessoas na hora da sua morte. Veja, antes nós falamos do direito reservado para aos cristãos ou às igrejas de entrar nos hospitais e orar com os enfermos que professam a sua fé. Essa é uma das funções da igreja também, não é resolver todos os problemas das pessoas. Uma das funções da igreja é trazer consolo e conforto, né? Mesmo que seja naquele último momento, na hora da morte. Né? Refazer essa comunhão com Deus, a comunhão perdida dos homens com Deus. Então, essa é a principal função da igreja ao mundo. Serve para reconectar as pessoas a Deus e juntos em comunhão, como a Celine escreveu ali, nós podermos louvar e agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos tem dado, pelas coisas que Ele nos tem feito. Essa é uma função da igreja. Tá? Nós vamos continuar aqui, só para vocês terem uma noção sobre o que a história está falando. Essa aqui, eu espero que vocês estejam vendo a minha tela aqui. Vocês conseguem ver quando eu mudo de tela, né? Sim, muito bem. Essa aqui é uma maquete mais ou menos aproximada do templo. Tenho outras aqui, que é uma do templo do povo de Israel. Tá? Tenho algumas imagens aqui, mais ou menos, do que era o templo. Estão vendo aqui nessa imagem está registrado que tem fogo, né? Nesse altar aqui. Era aqui que as pessoas, lembra que o texto diz que as pessoas traziam os seus animais, né? Para oferecer em sacrifício para Deus. Então aqui eram oferecidos esses sacrifícios. Nessa imagem anterior aqui dessa maquete mostra bastante isso. Então do lado de fora do templo, que é isso daqui, era
está representado aqui por essa imagem, do lado de fora do templo, é evidente que as pessoas estavam queimando as suas ofertas, os seus sacrifícios. Ninguém ia fazer aquilo dentro do templo, porque, primeiro, o cheiro, a fumaça não ia dar. Então, esse espaço do lado de fora do templo era reservado para isso. Então, quando Jesus entra no templo, né, e vê isso, não tinha nada de errado com as pessoas oferecendo sacrifícios, nem vendendo os animais. Porque, veja, muitas pessoas vinham de longe. Como é que ia carregar uma ovelha no colo ou um boi? Não tinha condições. Então, as pessoas que moravam mais longe chegavam no templo e adquiriam lá o seu sacrifício. Nada de errado com isso. O problema é que tudo isso daqui havia se tornado um grande comércio. Ninguém estava mais preocupado, por exemplo, em ajudar as pessoas que vinham de longe e ali vender um desses animais para sacrifício. Isso aqui tudo tinha se tornado um grande comércio. Ou seja, o templo tinha perdido a sua função. Qual era a função do templo? Reaproximar as pessoas de Deus. Com todo esse comércio, o templo havia perdido a sua função, que era reaproximar as pessoas de Deus, né? Que nós temos uma planta baixa do que era o templo, né? O sacrifício. Então, temos as coisas que existiam no templo, mais ou menos. Claro que diz mais ou menos, porque isso aqui tudo está baseado em relatos bíblicos de como era o templo daquela época, né? Então, isso evidente não é, olha, assim que era o templo. Essa é aproximar, o templo aproximava. Mas, conforme o relato bíblico da lição que nós lemos, o templo havia perdido a sua função. Qual era a função? Reaproximar as pessoas de Deus com os seus sacrifícios e com as suas ofertas de animais e assim por diante. Então, é por isso que Jesus ele entra lá e vê todo esse comércio, toda essa questão só de pensar em dinheiro, e ele expulsa todo mundo e diz, olha, não façam da casa do meu pai casa de negócios, né? Vamos manter esse lugar mais ou menos sagrado. Continuando aqui, o que a gente pode aprender, resumidamente, desse episódio? Algumas coisas. Os mandamentos, né, os 10 mandamentos, eles estimulam o nosso contato com Deus e com a sua palavra. Ou seja, através da Escritura Sagrada, nós somos estimulados, da Bíblia, nós somos estimulados a ter contato com Deus, através do nosso culto particular, ou seja, se eu faço a minha oração sozinho, ou do meu culto público, né, com outras pessoas, para que com essas pessoas eu possa ter comunhão, como a Celina escreveu aqui, que é um fator importante também nessa questão de cultos, né? Então, a palavra de Deus me estimula a isso, me fala sobre isso para que eu tenha esse contato com Deus. 2. A igreja é a casa de Deus. E na igreja ficamos sabendo o quanto Deus nos ama. Quando eu perguntei lá antes, alguém disse para falar do amor de Deus para as pessoas, né? Então a igreja serve para isso. Na igreja aprendemos os ensinamentos divinos, adoramos a Deus e agradecemos por tudo que Deus tem feito por nós. Portanto, a igreja é um lugar especial para santificar o dia do descanso. Então, a igreja não é simplesmente um local de reunião, de encontro, né? Isso é importante também, por isso que muitas pessoas, nessa época de pandemia, que as igrejas estão com as portas fechadas, sentem falta de ir para a igreja, porque sentem falta dessa comunhão com outras pessoas, de encontrar os seus amigos, encontrar conhecidos e assim por diante. Então, a igreja também é um local de comunhão, de encontro, mas, acima de tudo, a igreja é um lugar para aprender os ensinamentos divinos sobre a palavra de Deus. 3. Jesus, mais do que qualquer outro, sabe o valor da igreja e zela para que ela cumpra a função que lhe foi designada, ou seja, reaproximar as pessoas de Deus. A exemplo de Jesus, precisamos procurar maneiras de preservar o caráter sagrado da igreja, visto que é a casa de Deus. Bom, já que a gente viu essa questão da sacralidade da igreja, ou seja, da importância da igreja, qual é a função da igreja no mundo que vocês colocaram?
vocês acham que a igreja hoje, em 2020, ela cumpre com essa sua função no mundo ou não? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que a igreja está cumprindo a sua função ou não? A Raquel está dizendo que a minha igreja está tendo cultos online, mas não é a mesma coisa, é verdade. Aqui no Colégio Luterano também, a capela, a igreja que está ali, que faz parte do colégio, também faz os seus cultos online transmitidos, mas evidentemente que não é a mesma coisa. Mas é o que tem para hoje, né? Como a gente costuma dizer, é o que tem para hoje para fazer. Está todo mundo colocando sim, né? Que a igreja continua exercendo a sua função no mundo. Precisamos realmente. O Victor escreveu exatamente o que eu queria ouvir. Minha opinião é sim, mas tem falsos profetas. Em alguns momentos, a igreja, por causa de algumas pessoas, tem perdido essa sua função de reconectar as pessoas a Deus. Infelizmente. Né? E aí vão surgindo, como o Victor escreveu lá, os falsos profetas, falsos ensinamentos. Por isso que é importante que cada um de nós, que vocês de alguma forma conheçam o que a Escritura, o que a Bíblia fala a respeito da palavra de Deus, para que a gente não se deixe enganar. Por isso que o Victor escreveu aqui pelos falsos profetas, que em muitos momentos acabam desvirtuando essa função da igreja de ajudar as pessoas, de reconectar as pessoas a Deus, de transmitir essa comunhão, essa alegria para as pessoas. Então, a igreja precisa, ou as pessoas precisam estar sempre alertas, e a própria igreja precisa estar sempre alerta, para não perder essa função de vista, que é a de trazer algo de bom para as pessoas, né? E não apenas servir a si próprios, não apenas usar as pessoas a seu próprio benefício. Então, a igreja precisa continuar cumprindo o seu papel, evidentemente, e precisa sempre estar alerta para isso. A Raquel escreve que a igreja cumpre o seu papel, mas mesmo assim fica mais difícil de alcançar os corações das pessoas. Mas isso sempre foi assim e sempre vai continuar sendo assim, né? De algumas pessoas que vão gostar, outras não. Algumas pessoas vão colocar os seus corações à disposição, outras não tanto, né? Mas a função da igreja é sempre, de novo, levar a palavra de Deus e o amor de Deus às pessoas, onde talvez muitas vezes não sobre mais outra coisa. Né? Então, a pergunta inicial dessa lição que eu coloquei lá, qual é a função da igreja, a gente precisa ter sempre isso na nossa cabeça. Qual é a função da igreja? Né? Da religião, da fé cristã? A função dela, primeira, é ajudar, de conectar, de reconectar, de religar as pessoas a Deus, ao seu Criador, de incentivar as pessoas a louvar a Deus, agradecer a Deus e assim por diante. Então, essa sempre vai ser a função da igreja, e por isso que quando Jesus purifica o templo, ele tira de lá aquilo que estava atrapalhando essa reconexão das pessoas com Deus. Então, tinha lá muita gente que ia lá, oferecia o seu sacrifício de coração agradecido, arrependido dos seus pecados e fazia aquilo que eles queriam fazer. Mas tinham lá muitos outros que não estavam nem um pouco preocupados com isso, que estavam fazendo daquele lugar um lugar de comércio, né, apenas para ganhar dinheiro, sem nenhuma preocupação com as outras pessoas. Então, a função da igreja precisa sempre ser colocada em primeiro lugar na vida das pessoas, tá bom? É isso, gente, que eu havia preparado para essa nossa aula de hoje, ou essa lição número 10. Vou pedir para que vocês façam um exercício, não precisa me mandar nada, tá bom? Mas façam um exercício
dessa lição número 10, da página 26. Lembrando que nas próximas 1 ou 2 semanas, vocês vão receber naquele roteiro de estudos uma prova para fazerem das 7 primeiras lições. Eu não sei se eu tinha falado disso na outra aula, mas nós vamos preparar uma prova para vocês fazerem em casa, evidentemente, da lição 1 até a lição 7, ou seja, até o exercício da página 20. Tá? Então, nós vamos preparar uma prova, vamos ver uma forma melhor de mandar essa prova para vocês, porque a gente precisa fechar a nota do primeiro bimestre, que nós não como estava na época de prova, ou iam começar as provas quando as aulas foram encerradas, né? Então, precisamos ter nota do primeiro bimestre, então dessa forma que nós vamos conseguir ter essa nota do primeiro bimestre. Então, da lição 1 até a 7, ou seja, até a página 20, vai a prova. Vou colocar até a página 20, certo? Provavelmente, ou provavelmente não vai ser nada muito complicado, até a página 20, tá certo? Vou deixar escrito aqui para que vocês possam ver depois. Então, nas próximas semanas, vocês vão ter isso naquele roteiro de estudos de vocês, para vocês fazerem e para onde que vão me enviar as provas, tá certo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso ou sobre as lições que nós passamos? Alguma dúvida sobre qualquer assunto? Não, 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 muitos nãos, muito bom. Então, não são ainda 5h15, mas a gente pode encerrar a nossa aula nesse momento. Então, quem já quiser ir saindo da sala, pode fazê-lo. Até a nossa próxima aula. Fiquem atentos ao material que é sempre enviado por aquele roteiro de estudos para quando vai acontecer a prova. Então, gente, boa semana para vocês. Cuidem-se, tá bem? E até a próxima.